Alô a vocês que assistem o nosso podcast da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Vamos dar sequência hoje entrevistando na pegada cultural que a gente vem vindo, né? Tentando pelo menos, mas trazer mais um grande valor da cultura. E agora vamos falar com um artista plástico, né? Na verdade, vou entregar aqui de formação, Heber Lagos é um arquiteto. Só que depois ele se encantou muito mais com a arte, embora a arquitetura tenha muita arte também, não é? Mas ele vai falar para a gente sobre essa história e sobre essa trajetória. Heber, por favor, Olá, Rangel. fale sobre você. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu fiz arquitetura e me formei em 99, trabalhei vários anos com isso. E depois migrei para a área de computação gráfica, processos industriais, cheguei a trabalhar no México com isso. Fazia animações de processos mecânicos, engenharia mecânica, esse tipo de coisa. Mas em 2010 eu viajei para o Reino Unido e aí a coisa mudou de figura. Eu fui com a minha esposa para lá e aí fui nos grandes museus e vi de perto obras que eu só via nos livros, né? De vários tipos, né? E aí a coisa mudou. Assim, eu tive uma epifania dentro do British Museum e aquilo. Eu falei para minha esposa, olha, ferrou. Eu acho que... Você falou para ela, você não devia ter me trazido aqui, que a nossa vida vai mudar. Exatamente, o efeito não era esperado. Então eu falei, olha, eu realmente quero me dedicar às artes, né? Então, isso foi em 2010. E aí aquelas coisas do destino, né? Ainda em 2010, no finalzinho, eu fui comprar material de pintura e me deparei com um folder do Maurício Takiguchi, em uma loja especializada. E eu perguntei pro vendedor, eu falei, e esse cara aqui? Ele falou, não, esse cara é muito bom. E eu fui lá, fiz uma aula experimental e ficou muito evidente para mim a seriedade, a coerência, a forma íntegra que ele lidava com o ofício. E eu estou lá há um tempão já, e é um privilégio, né, estudar com ele. É interessante. Eu imagino essa virada de chave aí, deve ter sido uma decisão que você voltou e falou, será que é isso mesmo? Não, é isso mesmo, eu quero mesmo e é isso que eu vou fazer, né? Sim, eu sempre desenhei e pintei, né? Então, essa é a pergunta que eu queria fazer. Quem faz arquitetura normalmente já é meio assim sensível ou abordável pelo aspecto de composição, de harmonia, né? Essa coisa toda. Sim. Vocês têm essa ascensão do equilíbrio das coisas. Então, não vou dizer que tangencia, mas pelo menos visualiza muito da arte, né? Não, sim, tem uma certa sensibilidade. Isso, já é. Mas, assim, essa opção, eu imagino que em termos de vida, de tudo mais, foi uma mudança 180. Foi uma mudança, no meu caso, gradual. Existiu uma preparação, né? Foram quase 10 anos de transição. Então, assim, não foi do dia para a noite. Sei. Mas o chamado era muito forte, né? Então, porque você, como o arquiteto, ele também tem essa verve, né? Essa coisa do desenho. Então, era uma coisa que eu estava acostumado, mas você acaba se deparando com as suas limitações. Eu falei, não, se isso daqui é sério, eu preciso estudar. Eu preciso saber do que se trata, né, de uma forma mais profunda. E quando você faz esse aprofundamento através do estudo, do método, no caso com o Maurício, você percebe que isso tem tono suficiente, tem uma coerência para você construir uma carreira, né? Então, quer dizer, o conhecimento do desenho técnico, de alguma forma, te auxiliou, ao mesmo tempo deve ter limitado também, né? Porque geralmente tem duas faces da coisa, né? Na verdade, mais limita do que ajuda, assim. Então, você passa por um processo de desaprender os seus cacuetes, os seus modos, para poder pegar o comecinho ali de uma linha, um fio da meada ali para entrar nesse ambiente dos mestres tradicionais. Então, na verdade, você tem que passar por uma reprogramação em relação ao desenho, a forma que você estrutura, olha, né? Então, é distinto da arquitetura, né?
Percebo. É um se permitir também, né? É uma escolha, né? É uma escolha. É você também ter certa humildade e falar, não, eu preciso resetar certos aspectos aqui do meu olhar, né? Entendo. E aí você começou, então, a se dedicar à pintura. Porque o Maurício ele é impressionante, realmente, como você diz, na profundidade das análises que ele faz, os estudos que ele faz, e a seriedade. É um ponto que você impressionou realmente a entrevista com ele. A seriedade, a convicção e o não ceder do que ele... né? Ele me conta que ficou aí anos fazendo um quadro, né? E como muitos grandes artistas também o fazem, né? Eu imagino. Acontece contigo também, eu acredito. Acontece. Você vai desenvolvendo com o tempo certos interesses, né? Certas coisas lhe chamam a atenção mais que outras e você acaba, claro, isso é um processo longo, né? Você acaba consolidando certas questões que você fica convergindo a elas. Então são coisas que você tem que resolver, né? São limitações que você tem que de certa forma trabalhar ali na tua pintura e no teu desenho. E a outro lado é o alcançar, né? Quer dizer, você tem que se livrar das limitações e também buscar aquilo que você queria ver na tela, aquilo que você queria transmitir. Mas é menos uma questão objetiva e mais uma questão interrogativa. Você mais pergunta para o teu objeto, para o teu tema, digamos assim, você explora quais são as possibilidades e nem sempre as respostas que a realidade te devolve são as que você esperava. Então, você meio que é subserviente a essa pesquisa, a essa dedicação, a essa exploração. Então, como a realidade, no caso do pintor realista, né, os entes que você representa, eles são muito ricos e eles se comportam de uma forma própria, tem uma imanência própria. Então, quando você se debruça sobre eles, essa dinâmica vem de lá para cá. É uma coisa maior que você. Então, depois de certo ponto, você aprende a ser guiado por esse sinal que o teu modelo fica mandando para você. Então, é uma relação mais dinâmica. Não é uma questão assim de eu quero alcançar certo nível, eu quero que esse objeto, ou esse retrato, ou essa paisagem se comporte de tal forma, com o meu olhar. É mais uma questão de você mais ouvir do que falar. Percebo, quer dizer, você não parte com um objetivo da obra pronta e querendo dizer, mas sim você obedece o que ela pede. Exato. Né? Exato. Que interessante. Eu nunca havia pensado nessa abordagem, embora o Maurício também às vezes falou, você sai, mas você percebe que existe um clamor por você acrescentar tal coisa ou não acrescentar até, quer dizer, não empetecar, não colocar. Coisas que vou te dizer para a gente que é leigo, está muito mais na leitura do artista. O leigo olha e acha aquilo uma obra pronta, e se está pronta é porque está perfeita, é porque está ótima. Mas eu acredito esse embate interior que é entre aquilo que você a priori pensou em fazer e aquilo que você está vendo caminhar um filho crescendo, né? Com a personalidade como todo dele, filho né? Tem os seus modos, né? Eu vi que você tem obras que estão em edifícios. Sim, também. A relação disso foi uma curiosidade que me ocorreu. Quando você, por exemplo, faz um painel, uma coisa num edifício, obedece à lógica do edifício, obedece à tua intuição, obedece ao cair bem, à harmonia da coisa. O que pesa nesse momento? A maioria desses casos, a pintura é abstrata. Então, é uma somatória de fatores. O arquiteto, normalmente, ou mesmo a pessoa física, no caso de uma residência, ele sinaliza quais são suas intenções. E existe um contexto ali de espaço. E existe, por exemplo, no empreendimento, existe o nome do empreendimento. A intenção, vamos chamar de poética, por trás daquilo. E isso tudo influencia. Aí tem uma vantagem de eu ter sido arquiteto, né? Você soma isso e você faz um tipo de decantação formal para você montar uma composição
que agregue humanidade àquele espaço, uma poética. Sem, uma camada... sem fugir sem fugir do contexto. Então, e isso se encaixa muito bem, porque uma boa arquitetura, ela recebe bem uma obra de arte quando... Essa conversa é muito interessante. Assim. Então, é como se a pintura abstrata ela ecoasse as qualidades daquele espaço em outras formas, né, mais delicadas, mais de cunho mais humano. Então, isso agrega muito para quem transita nesses espaços. Né? É um enriquecimento. É o papel, né, das obras de obra arte, ali, né? Vamos dizer, receber, acomodar, Sim, deixar é um tipo de satisfeito refinamento, né? E funciona muito bem. Né? Agora, uma coisa, muitos e muitos e muitos estudos até chegar numa coisa final. Sim. Assim, é aquela história. São estudos, inclusive, de outras esferas. Né? Então, no decorrer da carreira, você sente a necessidade de uma reeducação. Então, assim, no meu caso, eu fui atrás de filosofia, fui atrás de um desenvolvimento, inclusive espiritual, religioso, fui atrás de entender mais de literatura. Então, por exemplo, eu participei do programa do Munir Nasser, que ele tinha um programa ele rodava certas cidades, e Londrina era uma delas, onde ele tratava das grandes obras do Ocidente, né, as principais obras de literatura. Então, esses estudos eles acabam se conectando e permitindo que, quando você se depara com a oportunidade de produzir uma pintura, isso agrega muito, porque a hierarquia dentro a hierarquia ela varia. Então, por vezes uma obra tem uma camada simbólica importante, por vezes ela é puramente formal. No caso de um retrato, ou no caso de coisas mais realistas, você tem que ter um preparo para saber extrair as qualidades, as intenções, concretizar as intenções que você tem na pintura. E isso, essas outras esferas, elas contribuem, ela te deixa em uma condição favorável a isso. Percebo. Assim, uma abordagem um pouco mais holística, vamos dizer, uma coisa um pouco mais... várias fontes de... Várias fontes. Agora, quem vê a sua obra e comenta com você, ele vê o que você colocou ali? Às vezes sim, mas é raro. Normalmente, as pessoas, a obra de arte ela funciona em certos aspectos como um espelho, né? Então você nunca vai ter o mesmo reflexo que a outra pessoa. Entendo. As pessoas, mas aí é uma questão extrínseca, né? Então o pintor ele trata pelo menos na nossa maneira que nós estudamos, como se as pinturas fossem sendo desovadas, e o que acontece com elas quando elas vão para o mundo é uma coisa que a gente não tem grande interesse. Então, mas é evidente que nós percebemos que essas pinturas elas enriquecem as vidas das pessoas. Elas sempre entram, por mais às vezes um pouco contraditório ou um pouco desalinhado com o que a pessoa está observando, mas isso sempre faz ela, de certa forma, elevar a régua ali de percepção. Então, isso enriquece a vida da pessoa. Fala, poxa, existe uma pintura aqui. Né? O que essa pintura está sinalizando para mim? Então, é um papel muito, muito próprio da arte, né? Esse deslocamento de onde está a mente da pessoa. Do ponto do observador, do né? observador. Os filtros então, assim, dele, as emoções dele. Há obras que a gente vê e vê. Tem outras que você sente assim uma certa identidade ou alguma coisa. É interessante como isso ocorre, possivelmente, realmente, independente da intenção de quem fez a obra, mas é uma coisa sua, né? Em que você faz essa... Você fez esses painéis, você tem também quadros seus, exposições? Sim, eu faço um tipo de
de participação mais direta com os meus clientes. Então eu trabalho muito por encomenda, né? Então, assim, eu já fiz exposições, mas assim, o mercado da arte, no geral, não é uma coisa que eu cultivei, sabe? Então, eu me interesso muito, assim, quando é uma aplicação mais de boca a boca, um empreendimento que precisa de obras de arte, uma nova casa que precisa receber essa camada, né, de poesia. Então, é um pouco assim, eu não sei se isso é um erro meu, mas eu nunca me interessei por concursos, por participar de galerias e assim da estrutura mais comercial da arte. Então é uma coisa muito mais direta. E por enquanto tem dado certo. Assim, também existe uma questão aí de maturidade do trabalho. Como a gente tenta cultivar uma certa sinceridade intrinsecamente na nossa produção, existe, eu acredito que existe uma curva de qualidade que você atinge, que fica mais confortável você falar, não, agora eu acho que a contribuição mais geral da minha obra fará mais sentido. Então talvez esse momento ainda não chegou, né? Eu não sei se chega, né? Às vezes o nosso crivo é muito... Que seja uma busca constante, né? Mas, por outro lado, você, né, se sente não só mais confiante, mas também mais apto, né, a dizer, não, eu sei o que é adequado aqui, eu sei o que eu quero transmitir e sei o quanto isso aí deve ser aconchegante, interessante para quem vê, né? Eu acredito que você cria né? Todas as profissões, eu acredito que a repetição, não repetição idêntica, mas o novo exercício sempre vai te aprimorando e te dando mais liberdade. São painéis grandes que você faz? Esses abstratos normalmente são grandes, coisas de 3, 4 metros de comprimento, por 2,5 de altura, são coisas... Mas claro, tem muita variação no tamanho. Sei, imagino. Mas agora, recentemente, eu peguei duas encomendas de realismo, de grande formato, né, para uma igreja. Então, futuramente, quando tiver mais concretizado, eu posso, mas não vou citar por enquanto onde. Aqui em São Paulo, então, são pinturas de 3,5 por 2 metros, são pinturas de grande formato realistas. Então, para mim, é inédito um formato tão grande, né? Eu vou pintar a Assunção de Maria e o Sacrifício de Isaac para dentro do corpo da igreja, né? Então, assim, é um desafio enorme, né? Eu imagino, porque é muito mais, vamos dizer assim, retratativa, né? Quer dizer, existe a imagem que você pode, obviamente, fazer as suas reequilíbrios e destaques, mas, de uma certa forma, quem for ver não está vendo uma abstração, está vendo né, algo que seja exatamente aquilo que foi colocado para aquele local. O crivo da arte realista ele tem essa característica, né? É extremamente exigente. Né? E tecnicamente deve ser também difícil, muito mais exigente. Né? E fez eu retornar ao curso do Maurício esse ano, porque eu falei, não, essa encomenda ela tem uma importância muito grande. Né? E é muito bom você ter o teu mestre te orientando e, de certa forma, colegas para você digerir aquilo, né? E escolher seus caminhos dentro da execução. Né? Então, e outra questão é que, em uma situação dessa, você está conectado a uma tradição muito antiga. Então você tem todo uma expectativa ainda. Um desdobramento dos antigos mestres, né? Então você tem todo a gente brinca, né, no ateliê que são as únicas pessoas que nós realmente, no fundo, devemos satisfação, né? São os mestres mortos, né? Então é uma coisa que tem uma responsabilidade aí, né? É como se tivesse aquele papagaio de pirata aqui, né? Que ele está olhando o que eu estou fazendo. O menino não exato. É interessante ser um eterno aprendiz, mesmo porque frente a mestres assim, né? Você é um eterno aprendiz, não tem dúvida, né? Você é interessante que, né, cada um no seu nível, mas só o fato de você apontar a sua nau no mesmo sentido
desses grandes pintores já é um privilégio muito grande, né? Até um pouco de ousadia, às vezes, né? Eu creio que sim. A gente dentro Eu creio que sim, mas né, são coisas que... Mas é objetivar, é buscar, falar, acho que né, penso eu, dentro do meu mínimo raciocínio artístico, não, mas eu acho que é por mesmo. aí, não é? E agora, você vai participar da apresentação lá na Faculdade de Medicina, Sim, não é? sim. Que obras você pretende levar? Eu vou levar 3 obras. Eu vou levar O Terceiro Humano, que é um quadro de 1,50 por 1,50, retratando um homem autocentrado, né? Ele autorreferencial. Eu vou levar um estudo de Rubens, um autorretrato de Rubens, para pontuar essa coisa que nós temos como primordial, que é o estudo da tradição da pintura. Então, como você se torna um pintor com o tempo, aquela história de estar apoiado em ombros de gigantes, né? Então, eu acho que pontua bem isso, e é um estudo, eu acho que é bom ele ser exposto, assim, é um estudo bacana. E eu vou expor A Redenção de Adão, que é um quadro ficcional, ele não é bíblico, mas você tem Cristo e os 11 apóstolos, Cristo já ressurreto, e Adão ele vai em direção ao Cristo para ser redimido, de certa forma. E nós sabemos que biblicamente Cristo desceu à mansão dos mortos, né, e não ao contrário, mas é baseado num poema do João Filho, que eu tive o privilégio de ver ele declamando o poema. Enquanto ele declamava, eu construía de uma forma... eu construía a pintura na minha cabeça, e era uma palestra sobre filosofia e tal, e ao final eu fui até ele e falei, olha, por bem ou por mal, eu vou pintar o seu poema, né? Então, e ele ficou muito satisfeito e tal, acho que ele gostou da ideia. E, então, estará lá exposto também dia 28. Estou curioso, porque, aí, novamente, na minha mediocridade, eu jamais havia feito essa ligação, né? De que Adão, de alguma forma, precisasse se redimir e que Jesus Cristo... Tudo bem, até acredito que ele precisasse mesmo, entendeu? A Eva tem muita culpa nisso, mas tudo bem, né? E que ele fosse se redimir com Cristo e os amigos. Jamais fiz esse link dessas coisas. Muito bem. E o poema, portanto, ele trata disso aqui. Foi uma sacada dele também como poeta, foi. Ou existe alguma coisa... Eu creio que foi uma percepção. Que interessante. A imagem é muito forte para ser ignorada, né? Então, não, e assim, um tratamento inédito de momentos, né? Sim, eu acredito que sim. Que interessante. Vou lá. Não, que eu ia mesmo, já ia te ver, mas vou curioso. Agora, uma coisa que eu noto, que é assim, a gente sempre pensa, quando está falando com um artista, naquele binômio inspiração-transpiração, exercitar, e o talento, etc. Mas, novamente, eu vejo aparecer no diálogo com artistas essa visão que vai justamente para o lado filosofia. Quer dizer, o exercitar e executar são, sem dúvida, aquilo que vai compor, vai acabar definindo e terminando a obra. Mas esse percurso todo, né, filosófico, interpretativo, é muito mais rico do que eu pudesse ter imaginado um dia. Eu acho que essa necessidade nasce de um tipo de cosmovisão atual assim muito confusa. Então, assim, chega um ponto, mas assim, talvez tenha muita influência do realismo aí. Você fala, espera, eu preciso me reeducar. Como essa prática do realismo ela é muito pé no chão, você fala, espera, eu preciso restabelecer os parâmetros. Então, por exemplo, a arte ela tem uma característica, eu não sei se a medicina tem isso, o senhor pode me falar. Talvez. De uma lupa universal. Então, você coloca uma lupa na frente dos seus olhos e tudo você interpreta com esse princípio. E é um perigo de você confundir a arte como um absoluto. Quando você vai estudar filosofia, religião, literatura, você percebe que a hierarquia, a tua cosmovisão não pode ser dessa forma. Existem coisas acima disso. Então, quando você
escolhe se reeducar, você consegue ter um ordenamento completo. Então, você sabe aonde a arte se encaixa, qual é o papel. Aqui ela está apontando, que é ao transcendental, através da beleza. Sim. Então, as coisas ficam mais coerentes dentro da prática. Eu acho que por isso que certos artistas eles falam, não, espera, deixa eu organizar isso aqui que está muito bagunçado ultimamente. Nunca pensaram também nessa coisa? No direito, nós temos uma coisa chamada pirâmide de Kelsen, que diz que, obviamente, a Carta Magna vem antes e tudo que vem dali depois dela tem que estar harmônico com aquilo. E você está colocando Perfeito, essa pirâmide... Nossa, eu acho que eu vou conversar com você o dia inteiro, viu? Como a gente aprende, que coisa impressionante. E essas obras, então, você as escolheu acreditando que o grupo que vai lá a essa iniciativa cultural da Faculdade de Medicina tenha a curiosidade, a capacidade de apreciar essas... Você estará junto ali para colocar? Sim, eu estarei junto. Ótimo. Sim, estarei junto. Assim, para falar a verdade, quando eu recebi o convite, eu estou pintando a Redenção de Adão. Então é um trabalho em processo. Mas quando eu lembrei do Terceiro Humano, eu percebi que existia um atrito entre as duas obras. Um homem dessacralizado, enclausurado, de certa forma. Quando vocês verem o quadro, vocês vão perceber que ele está num lugar fechado. E ele está olhando para ele mesmo, embatendo ele mesmo. São dois homens, só que é o mesmo homem. Então, é um homem que não tem muita saída. Eu fiz em 2018 esse quadro e eu não tinha consciência, na época, qual era a minha intenção com aquilo. Foi uma decisão intuitiva. E a redenção como que desdobra aquela pintura, oferece uma saída para ele, né, num retorno a uma origem. E eu falei, não, esses quadros, quando apareceu o oportunidade, eu falei, não, eles juntos vão de certa forma, criar um cenário muito interessante, né? E eu falei, não, serão esses, né? Independente do público. Sim, eu percebo. Não, mas você sabe que, assim, o pessoal que vai lá, obviamente, tem alguma capacidade e muita curiosidade, né? E alguns têm até a competência de aprofundar no conhecimento, não é meu caso, mas, assim, o fato de você ver, conversar contigo, conseguir olhar lá de novo e, nossa, como enriquece a gente. Eu acho muito interessante essa iniciativa da Associação dos Antigos Alunos, porque ela, de fato, está conseguindo trazer, para quem quiser, né, esse universo, né? Eu me achava, de alguma forma, um pouquinho intelectualizado, mas, na verdade, eu percebi que eu sou um zero intelectualizado. Não, porque em arte, por exemplo, quanta coisa muito maior que existe do que pode ser crer a minha vã filosofia. É uma iniciativa assim, muito acertada, eu acho. Porque, assim, ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso. Assim, as pessoas que têm os meios, que detêm conhecimento, ou meios financeiros, ou intelectuais, ou institucionais, eu acho muito estranho assim, no Brasil que nós não fomentemos mais a cultura. Assim, porque você cria um certo tipo de lacuna, que normalmente é preenchido por coisas inadequadas. Cada vez mais. Né, e você fomentar esse tipo de coisa, você oferece ali uma semente muito interessante, né, para as pessoas perceberem que existem pessoas íntegras que fazem um trabalho que pode se encaixar na vida delas de forma muito rica. E esse é o papel da arte, né? É uma elevação, é um apontamento. Então, é um pouco perigoso dispensar tudo isso em detrimento de coisas que não têm muito valor, né? É que, ultimamente, creio eu, posso estar errado, mas é que o valor pecuniário das coisas ganhou uma importância muito grande, aquilo como meio de novos ganhos, etc., né? E houve um afastamento, quer dizer, a gente recebe uma carga de coisas que são comercialmente interessantes ser apresentadas, e não aquelas que trazem a arte, como pureza, né? Em si mesmo, arte pela arte, por fazer, por conseguir colocar na tela, ou seja, na música, ou seja, no papel, na escrita. A arte, sim, arte.
dê no que der, seja Sim. como for, se vendeu, se não vender, se fez ou se não fez, né? Mas está ali disponível. E por receber essa avalanche vamos dizer, de pressões, a gente, de uma certa forma, deixa um pouco de lado, não vai atrás, Sim. sabe? Eu acho muito bacana. Eu preciso conversar com vocês aí mais uns 15 anos para começar a entender alguma coisa. Mas muito obrigado mesmo por essa luz aí que você veio trazer para a gente. É a segunda carga de cultura que eu recebo na área de... Mas está me mexendo muito. Vocês que assistirem esse podcast, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no Hall do Teatro, tá? Já vem ocorrendo lá alguns eventos culturais, música e arte, particularmente na pintura. Assim, eu fico feliz com isso que nós estamos fazendo. É diferente do que a gente fazia antes, a gente falava intramuros, falava para os nossos colegas. Gostaria que vocês todos que não são da faculdade se sentissem motivados e já digo, logicamente, convidados a irem lá ver quanta beleza que tem no que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazerzão para nós da associação. Algo que você deseja dizer a quem nos assiste? Olha, talvez uma coisa relevante seja apontar às pessoas que existe um tipo de direcionamento que nós podemos dar no nosso dia a dia voltados à beleza. E isso dificilmente é substituído por outras coisas. Então, aquela história, né? Eu perguntei no meu Instagram esses dias, aonde você está direcionando sua atenção? Né? Quem comanda a sua atenção, né? No seu dia a dia? Né? Para onde você olha no seu dia a dia? Quando você não está trabalhando, quando você não está em suas tarefas. Né? Então, eu acho que tanto para as nossas crianças e pessoas mais jovens, quanto para as nossas famílias, é importante nós disponibilizarmos conteúdos que sejam belos, porque o belo ele tem um papel de esclarecimento da realidade. Eu acho que a gente está um pouco carente disso, é uma coisa muito salutar a gente fazer isso. Maravilha. Agradeço a vocês que são corajosos de irem lá dedicar tanto tempo a isso, né? Enquanto que a gente está mais preocupado em pagar boleto. E vocês conseguem se nutrir disso, sabe? Muito obrigado mesmo. Olha, obrigado. Vamos conversar outras vezes, por favor. Com certeza, com certeza. Agradeço a vocês todos que assistiram a esse podcast.